Iremos dirigir a Deus uma palavra em oração para podermos iniciar esse culto de louvor e adoração. Oremos. Santo e bendito Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esse bom dia que o Senhor nos deste. Um dia, Senhor, no qual de descanso, no qual nós estamos aqui, Senhor, com o intuito de te render graças, de te agradecer por tudo quanto o Senhor tem feito por nós, pela tua graça constante e as tuas misericórdias em nossas vidas. Ó Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Te pedimos que o Senhor possa ministrar no coração de cada um de nós, no sentido de que possamos sair daqui edificados pelo poder da tua palavra e que cada um de nós, o Senhor disponha, incline os nossos corações para podermos, neste momento, estar concentrado, focado somente em Ti. Assim, Senhor, eu te peço que Teu Espírito nos direcione, nos guie em todo momento, desde o louvor, a adoração, também a ministração da Tua palavra. É por isso, Senhor, que eu te peço e te agradeço, no nome santo e bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, vamos começar louvando a Deus com o hino de número 417, Brilha no Viver. Hino de número 417. Somente para fazer um feito singular, é mistério agir com muito ardor. Mas as coisas mais humildes por executar, deves fazê-la com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu. Ou talvez alguma vida possas alegrar, com palavras doces em amor. Ou talvez algumas almas tristes alcançar, com a mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Por maior que seja teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção. Em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver. Pois talvez algum aflito possa socorrer, brilha no meio do teu viver. Amém, irmãos. Próximo hino é o hino de número 347, O Coração em Paz. O Coração em Paz. sombras
trevas escuras os caminhos teus. Ó, não te desanimes, canta o hino a Deus. Cada nuvem escura um arco-íris traz, quando em teu coração reina perfeita paz. Se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Se o viver é de lutas, cheio de amargor, mostra afeto aos aflitos, age em seu favor. E de tudo que sofres, te esquecerás, fluirás. Se tiveres paz, se teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Vem após negra noite, aurora matinal, fica o céu mais brilhante após o temporal. A esperança não percas, tu vencerás. Fugirão as tristezas se tiveres paz. Se o teu coração estiver em paz, bem contente, alegre, sempre te acharás. Se teu coração estiver em paz, verás que o arco-íris cada nuvem traz. Amém, irmãos? Agora eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. A carta, a epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Roma. Romanos capítulo 12. Eu gostaria, se os irmãos não se incomodarem, de ficarmos em pé, para mudarmos um pouco de posição e em reverência à palavra do Senhor. Diz assim Romanos 12: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, façam com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, que exerça com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal.
preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Ambos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, te agradecemos pela tua palavra, pelo poder que ela exerce em cada um de nós. Te pedimos, Senhor, que cada uma dessas palavras, que teu Espírito fixe em nossos corações, e o poder que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, o poder do teu Espírito que habita em cada um de nós, completará essa obra maravilhosa, no qual nós estamos sendo transformados conforme a imagem do teu Filho. E com certeza, pelo teu poder, Senhor, viveremos em novidade de vida, sendo transformado pelaquilo que a tua palavra diz, não por este século, mas pela mente renovada do poder da tua palavra, daquilo que a tua palavra nos orienta. Senhor, te rogamos que isso seja a nossa realidade e essa seja a nossa maior influência, para que assim nós possamos honrar e glorificar o teu nome. E assim, Senhor, nós te bendizemos e te agradecemos pela tua palavra. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, podeis sentar. O próximo hino que iremos cantar é o hino de número 366. Firmeza. 366. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver. Em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seu juramento é muito leal, abriga-me no temporal. Ao vir secar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor, luz no Senhor, estão firmados no Senhor. Assim que o seu clarim soar, irei com Ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu
agora eu gostaria de convidar o irmão que vai dirigir os cânticos congregacionais. Bom dia, irmãos. Os irmãos puderem... O irmão Breno compartilhou um arquivo aí no grupo da igreja. Quem puder abri-lo para nós acompanharmos, para todos pudermos cantar em uma só voz. Primeiro cântico, Filipenses 4. Se algum louvor existe, alguma virtude há, seja isso que ocupe o vosso coração, pois a Deus devemos agradar. Falsas amizades, prazeres carnais, brincando com a vida sem me importar, e vivendo alimentar minha satisfação com paixões que ferem o coração. Forte eu não sou, mas com o Senhor estou. Devo entregar a minha vida e mostrar gratidão. Devo clamar a Ti o perdão. O temor ao Senhor é o princípio do saber. Satisfazendo os meus desejos eu não vou crescer. Não vou brilhar, vou apagar a luz que Deus me deu para resplandecer. É observando as escrituras que eu vou sentir que o pecado que me leva para longe de Ti. Devo lutar para vencer o egoísmo que habita em meu ser. O temor ao Senhor é o princípio do saber. Satisfazendo os meus desejos eu não vou crescer. Não vou brilhar, vou apagar a luz que Deus me deu para resplandecer. É observando as escrituras que eu vou sentir que o pecado que me leva para longe de Ti. Devo lutar para vencer o egoísmo que habita em meu ser. Amém. O próximo, os irmãos podem ver, quem está acompanhando, diferente. O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais para serem normais. E o mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais,
tão diferente for um padrão presente pro mundo. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente pro mundo, não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Diferente. O mundo vai. O mundo vai padronizando a gente, todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais para serem normais. E o mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz, que diz que os diferentes ficam para trás, sem vida, sem paz. E se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente pro mundo, e se loucos forem todos os outros que se dizem tão normais, e eu tão diferente for um padrão presente pro mundo, não tente me mudar. Não tente me mudar, já fui transformado por Jesus, igual a Ele sou. Só a igreja. Igual a Ele sou, diferente. Diferente. Amém. Vamos mudar aí a posição um pouquinho, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente cantar mais forte esse terceiro cântico. Isso aqui eu sei que todos, pelo menos a maioria aí, conhece. Colisão. Como diria o irmão Darlan, né? Barroada. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos até o fim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Lembrar que Ele é o tempozão. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e
ficar de pé. Mas que conhecer, preciso viver. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Quero ouvir os irmãos. Preciso ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos. Resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Hoje é tempo de renunciar meu eu. Lembrar que numa cruz Jesus por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Morrer pro mundo e viver pra Deus. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém, meus irmãos. Podeis se assentar. Bem, irmãos, já louvamos a Deus com hinos, com cânticos de louvor e também com a leitura da sua palavra. E agora iremos louvar a Deus com recolhimentos dos dízimos e das ofertas estas e dízimos que são para a manutenção e a sustentação da obra do nosso Deus, e é para nós um privilégio podermos participar. Gostaria de convidar aqui à frente o irmão Mateus, que antes de fazer o recolhimento, ele nos irá dirigir a Deus uma palavra de oração. Oremos. Senhor Deus, Pai que debaixo está no céu, obrigado, Senhor, por estarmos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, podendo Te adorar, Pai, conjuntamente com a igreja, Senhor, que nesse momento de ofertório, Pai, esse é o momento para Te louvar, os nossos dízimos e ofertas, Pai, que servem para a manutenção da Tua igreja, para também a manutenção dos irmãos, Pai, que em si são a igreja, Pai. Que nós venhamos usar todo o valor que é arrecadado, Pai, tanto para a manutenção, Senhor, como para a propagação do Evangelho, Senhor. Que todos venhamos crescer, Pai, conjuntamente do conhecimento do Evangelho. Em nome de Jesus, que eu Te oro e Te agradeço. Amém. Amém. Acredito que enquanto o irmão recolhe, ainda dá para a gente cantar mais um hino. O hino de número 46, um hino bastante conhecido. Acho que é o tempo que o irmão conclui.
46, enquanto o irmão conclui lá. Por favor. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Minha vida, todo ser, quero lhe consagrar. Ao seu lado vou viver, o seu amor cantar. A mensagem transmitir aos que perdidos são. Venham todos já fruir a salvação. Cristo me amou e me livrou. O seu imenso amor me transformou. Foi seu poder, o seu querer. Sim, Cristo Salvador me transformou. Amém, irmãos? Quero convidar aqui à frente o pastor Silas, que trará a segunda parte deste trabalho. Amados, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos nós. Amém? Que momento bom, agradável, o ventinho passando aqui, embalando os nossos cabelos, tanta alegria, felicidade. Oh, glória a Deus por esse dia, que é o dia do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu gostaria de iniciar fazendo os avisos que, aliás, já estão aí na mídiazinha da igreja. O irmão Breno botou. Eu não olhei até ao fim, mas eu não sei se ele lembrou de botar, porque havíamos decidido ontem de que sábado que vem nós teremos a nossa reunião administrativa. Já vai fazer 5 meses que não nos reunimos para administrar a vida da igreja. Sempre tem uma coisa, outra, uma necessidade, um investimento, uma coisa que nós precisamos fazer. E conforme o estatuto do governo, nós já podemos fazer isto no espaço que temos, e cada vez mais, sábado que vem, eu acho que, se Deus permitir, for a vontade dele, nós teremos ainda mais espaço para nos reunirmos. E então nós vamos ter esta nossa reunião sábado. Eu acho que é o que está mais
Você não colocou sábado não, né, Breni? Também não sabia, né, meu filho? Porque eu fiquei conversando com um, com outro da diretoria para ver o que a gente faz e chegamos à conclusão que já é possível e que é necessário se faz. É isso que o pastor sempre tinha convicção. Era mais questão dos protocolos, etc. e tal. Então, amanhã estarei indo para a nossa reunião de senhores na congregação do Planalto Batista, aliás, Ayrton Senna, lá para a congregação batista. Terça-feira, nosso culto de oração e estudo na palavra de Deus. Aqui estaremos dando continuidade ao estudo na carta aos Colossenses. Quarta-feira, retornamos para lá, para o Planalto Ayrton Senna, para a nossa congregação. Aliás, temos sentido muito pouco o apoio dos irmãos, dos homens da igreja e da diretoria, também dos diáconos, de uma certa forma, porque essa situação realmente vai, de uma certa forma, esfriando o coração da gente, as dificuldades, a gente pensa isso, pensa aquilo, e termina então, muitas vezes, ficando passivo no seu lugar. Mas precisamos. Domingo atrasado, eu ofereci a oportunidade para a diretoria, de qualquer irmão da diretoria que quisesse pregar no culto lá no Planalto Ayrton Senna. Ninguém se manifestou. Ninguém, né? Então precisamos nos reanimar novamente e revitalizar o trabalho de Deus, tá certo? Quarta-feira estarei lá. Quinta-feira, nossa reunião de departamentos. Também senti. Nós tínhamos, eu acho que uns 12 homens. Senti a ausência de vários outros irmãos. Vamos alertar. Sexta-feira não tivemos atividades, mas sábado, ontem, tivemos a mocidade, e esse é o mesmo programa para esta semana que estamos iniciando. Então aqui estão rapidamente as atividades da igreja nesta semana que iniciamos hoje, tá certo? Irmãos, eu gostaria agora de convidá-los para abrirem suas Bíblias para a carta que Paulo escreveu à igreja em Filipos. Nós vamos ler no capítulo 4, versículos 4 a 9. Filipenses, capítulo 4, versículos 4 a 9. Quem tem Bíblia, ofereça a quem está aí ao lado, por acaso não tenha, para que possa acompanhar a leitura na palavra de Deus. Encontrou aí? Amém? Então vamos à nossa leitura. Filipenses 4, versículo 4 a 9. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas. Aqui o vento tirou um pouquinho. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, e tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes e vistes em mim, isto praticai, e o Deus da paz será com todos vós. Amém? Queridos irmãos, certamente
a fé em nosso coração e no projeto de Deus de pregar o Evangelho, de ter um povo específico, especial dele, não se abala no meu coração. Porém, de uma certa forma, algumas interrogações se levantam no nosso coração. Olhamos para esses tempos tão difíceis e esquisitos, onde sequer podemos nos reunir. E ao mesmo tempo também, como líder, alguém que vive pensando, orando, com o coração sempre focado no maior propósito da minha vida, que é servir e pregar o Evangelho da salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que é o poder de Deus. Mesmo assim, ainda vejo, de uma certa forma, expectante de que precisa algo ser feito, de que precisamos de alguma forma pensar mais objetivamente sobre o nosso papel de igreja, sobre o nosso papel de servos e servas de Deus. Às vezes ficamos um pouco nublados com o não desenvolvimento, como a aparente não visão de alguns com relação a essa obra tão maravilhosa, a essa obra que foi entregue, como diz o apóstolo Paulo, aos santos, uma vez por todas. Esses 3 corinhos que nós cantamos, eles estão bem dentro do nosso pensamento aqui, porque o nosso tema hoje será como pensar e viver diferente do mundo pós-moderno. Esses corinhos que cantamos aqui, irmãos, se fôssemos examiná-los em si, nós veríamos a essência do Evangelho e da vida de todos nós, de todos os servos e servas de Deus. Vivemos época de conhecimento e de desenvolvimento tecnológico e, ao mesmo tempo, as grandes descobertas desafiam a mente humana, as suas visões e os seus propósitos, e de uma certa forma os fascinam, e quase de uma maneira exclusiva, o homem foca nestas circunstâncias seculares. E dentro desta visão e deste comportamento, o cristianismo parece desinteressar, parece não ser muito necessário e tampouco suficiente para todas as necessidades do homem. Mas deixe-me lhes dizer, queridos irmãos, o cristianismo não é uma doutrina retrógrada ou obscurantista. Pelo contrário, o cristianismo é a essência de Deus, vivo, eficaz e atemporal. Sempre o será e sempre foi. O cristianismo, ou quando me refiro ao cristianismo, estou me referindo à mensagem do Evangelho. Sempre foi e o será, presente e necessário. E é tão importante pensar desta forma, irmãos, que o próprio cristianismo, ou o Evangelho, entende que existem valores que precisam ser mensurados e que precisam ser absolvidos pelos homens. Em uma pequena moeda, quando alguém chegou tentando, de alguma forma, armar uma cilada para o Senhor Jesus, o Senhor Jesus resumiu a sabedoria do Evangelho de Deus, da mensagem do cristianismo. Ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É, portanto, um valor que precisa ser escolhido. E, desta forma, ser
especificamente valorizado por cada um de nós, os crentes. Nessa primeira e segunda estrofe do corinho diferente, que aliás, eu não trago o meu celular para o trabalho, para o culto, mas eu estou vendo que vou precisar dele aqui, porque eu não decorei, mas é muito importante. Olha aí no seu corinho, as primeiras duas estrofes deste hino, desse corinho diferente. Se alguém pudesse me dar aqui para eu recitar, vocês vão ver que há uma luta de conceitos, de valores que estão em tempo absoluto e estão vigindo, isto é, acontecendo, e que nós precisamos nos posicionar como igreja, como homem de Deus, como mulher de Deus. Achou, Juninho? Pronto. Veja o que diz, eu vou ler, aí você tem aí. O mundo vai padronizando a gente e todo mundo cai na ideia de que todos têm que ser iguais. Para quê? Para serem normais. Não precisamos, não podemos ficar atrás das coisas que estão acontecendo. Precisamos acompanhar essa multidão, a sabedoria, os valores reais realmente estão aqui. E ele continua dizendo: o mundo sai pregando um modelo que ele mesmo faz. Mas interessante, o mundo não diz: esse é o meu modelo para você, meu irmão, para você, minha irmã, para mim. O mundo cria o seu modelo e de uma maneira sutil e quase subliminar, ele vai conduzindo a sua maneira de ser, a sua visão espiritual, a sua visão material, a sua visão de cultura, de sabedoria. E desta forma, irmãos, quem não se adapta a este contexto de coisa vai ficando para trás. E ele diz isso, o corinho diz isso, que diz que os diferentes ficam para trás. Mas não apenas, vou tirar essa máscara, mas não apenas ficam para trás. O mundo diz: você fica para trás, sem vida, sem nada, sem paz. Essa é a evangelização secular do mundo, do Deus deste século. O Senhor Jesus, o Evangelho diz: não, eu não preciso ser diferente. Eu sou diferente porque tenho Cristo como meu padrão. Cristo é diferente. Ele foi no seu tempo e ainda o é hoje. Portanto, o desafio para o cristão, querido, é a sabedoria espiritual, o equilíbrio de saber viver sem ser violentado na sua fé, nas suas práticas, sem ser violentado no seu pensamento espiritual. E talvez as pessoas perguntem: mas isso não é possível na contextualidade que vivemos. Temos que pensar alguma hora como eles pensam. Temos que decidir como eles decidem. De alguma forma precisamos agir como todo mundo age. É nesse equilíbrio, é nesse fio da meada, quando muitos realmente têm perdido o vigor espiritual, o zelo, o fervor, a disposição, e acham que podem viver o Evangelho dessa forma, administrando as diferenças, não se colocando como padrão cristão. E dessa forma, ele diz: não tente me mudar,
Eu já fui transformado por Jesus. Igual a Ele sou. Essa é uma decisão que precisamos tomar todos os dias. Assim, não. Desta forma, não. Assim, sim. Eu tenho o meu caminho. O profeta Neemias, ele diz: olha, Israel, porque Israel estava realmente duvidando entre dois deuses e as suas necessidades, os seus desejos. Aí o profeta diz: olha, procurai as veredas antigas, elas ainda existem, elas estão aí, procurem, caminham por elas, e vocês encontrarão o que vocês precisam para vocês. Irmãos, não vamos esquecer nossas veredas, não vamos esquecer nossos caminhos, nossas convicções, nossa fé. O último corinho que nós cantamos fala de uma realidade que muitas vezes tentamos evitar. E pensamos que podemos evitar, mas não podemos. Se quisermos realmente andar pelo caminho que é Cristo, lá na frente haverá uma colisão de interesses, de valores, de propósitos, de objetivos. Essa colisão é necessária para que possamos estabelecer a nossa fé no mundo, para que o mundo creia que há um poder soberano, Senhor absoluto, que é que nos dirige, que nos guia, e que dirigirá e guiará aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O que muitas vezes querem impor é que o cristianismo é incompatível com o conhecimento e a modernidade. Nada disso. Jesus nunca se recusou usar qualquer tipo de modernidade do seu tempo. Veja que sabedoria e que comportamento ético. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Nós sabemos que este mundo tem valores que, de uma certa forma, nos ajudam em determinados aspectos de nossa vida, porém, eles não nos guiam até o fim da nossa caminhada. Paulo, o maior expoente da pregação do Evangelho no primeiro século, era um homem culto, preparadíssimo para o seu tempo. Viajou, debateu doutrinas do cristianismo por várias partes do Império Romano. Mesmo no berço da sabedoria do seu tempo, da Grécia, em Atenas, chegando até o Império Romano. Hoje, muitos dos nossos jovens, quando chegam às universidades, parecem coagidos, reprimidos, e alguns até chegam a esconderem a sua fé, ou pelo menos se calam quando ouvem tantos absurdos teóricos de sabedoria, e o Evangelho, sabe, esmaece no ambiente da cultura de muitos. O mínimo que poderíamos fazer era solenemente nos identificar como cristãos e rejeitarmos outra forma de ensino, de pensamento, que não seja o que ele crê, o que ele pensa. Porque, afinal de tudo, a grande sabedoria deste mundo secular é dizer que devemos ser democráticos,
devemos aceitar as diferenças, mas quando essas diferenças são nossas com relação ao caminhar, ao propósito do mundo, aí nós somos considerados xiitas, obscurantistas, pessoas que não evoluíram culturalmente. O cristão autêntico deve saber viver com o contraditório, saber tanto pregar o que crê e o que vive, como também aceitar que alguém tenha as suas próprias crenças, o seu próprio conhecimento, a sua própria sabedoria. Porém, sem ser o que hoje se diz, que é politicamente correto, ou incorreto, desculpe-me, confrontar determinados tipos de conhecimento, de sabedoria. Volto lá para o corinho, o último. Não, irmãos. Haverá sempre colisão. Haverá sempre pensamentos contrários. Eu gostaria de, nessa manhã, queridos irmãos, indo mais rápido aqui, pensar sobre esse capítulo 4 e rapidamente correr pelo versículo 4, 5, 6 e chegar ao 8º. Primeiramente, olha, irmão, a vida do crente é uma vida de alegria. E digo isso com o meu próprio exemplo, não é uma coisa apenas teórica. Eu nasci em um lar cristão. E bem cedo entendi e recebi o Evangelho como o poder de Deus para a minha salvação. E desde lá, há muito mais de 50 anos, tenho vivido e tenho desfrutado da alegria, da felicidade verdadeira que o Evangelho dá. Felicidade essa que muitos não sentem, porque não são capazes de desapegarem-se dos seus valores para receber o tesouro maior, que é a salvação. Graças a Deus, nesses últimos 52 anos, tenho vivido e provado do quanto o Evangelho é bom e poderoso. Aliás, o salmista diz: provai e você verá que o Senhor é bom. Alegres somos com a alegria perene que vem do alto. Moderados, controlados, equilibrados somos pelo Espírito Santo que habita em nós. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, de todos os homens. E o fazemos, queridos, porque o Senhor está sempre perto de nós. Perto está o Senhor. Perto, tão perto, que muito do meu viver é vivido nele e por ele, de uma maneira extraordinária e quase absoluta, anula o meu ser. E Paulo continua: não andeis ansiosos, realmente, tranquilos, passivos e absolutamente esperançosos. Não estamos ansiosos para ter isso, para ter aquilo, para chegar aquilo ali, para então poder gozar a verdadeira felicidade, para então poder sentir estabilidade. Se eu tivesse isso, se tivesse aquilo, você tem tudo. Você tem Cristo no coração. Aliás, o Escritor Sagrado diz: se Deus é por nós,
não tenho ansiedade no meu coração. E todas as coisas, minhas necessidades, meus desejos, eu lanço no altar do Senhor e digo: Senhor, tem misericórdia, Senhor, disso, daquilo, do outro. E assim, queridos, as nossas ou as minhas petições chegam na presença do Senhor com orações, súplicas e ações de graças. E olha, e o Deus da paz serena todas as minhas ansiedades, todas as minhas necessidades. O Deus da paz, que às vezes você não entende, porque realmente Ele excede a todo o entendimento do mundo. Mas, quando você se rende a Ele, então, você goza da presença dEle, da sua paz, no coração e na mente. Com tudo isso acontecendo, irmão, e eu vou rápido aqui, porque temos a celebração da ceia do Senhor. Finalmente, é a conclusão desta manhã. Finalmente, meus irmãos, minhas irmãs, tudo que é verdadeiro, a base para a vida cristã está e sempre esteve fundamentado sobre a verdade. Nós não somos daquelas pessoas que se defendem usando a mentira, praticando a injustiça, etc, etc. Não. Nós vivemos na verdade. Por quê? O Senhor Jesus disse que era a verdade. E realmente Ele é. Assim como o diabo, nas Escrituras Sagradas, é identificado com a mentira. João 8:44. E dela, da mentira, é o pai. Cristo, Ele não é pai, Ele é a verdade. Tudo que é verdadeiro. Vamos aprender, queridos, a sermos sinceros. Nada de sofismas. Nada de, sabe? Aliás, o Senhor Jesus certa vez disse para os seus discípulos, parece que naquele tempo já tinha um jeitinho disso, um jeitinho daqui. Parece não, o homem é homem, sempre teve, e infelizmente sempre terá. Mas o Senhor Jesus disse: olha, a sua palavra, o seu comportamento deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso é do diabo, porque é mentira. Então, querido, no mundo há muitas coisas ilusórias, enganosas, prometidas para quem se render a ele. E dentro de um sistema enganoso, mentiroso, se desenvolve um estilo de vida e de comportamento. Paulo disse que Satanás era o Deus desse século. Com isso, ele estava afirmando que esse sistema é diabólico, governado pelo diabo e não por Deus. Mas, você pode até aí estar pensando, mas pastor, então, quer dizer que a gente não pode viver no mundo? Temos de viver no mundo. Aliás, se você for estudar e orar e ver a oração sacerdotal do Senhor Jesus no capítulo 17 do Evangelho de São João, Ele ora por todos nós, e lá num certo momento da sua oração, Ele diz: Pai, o mundo não os ama, porque eles não são do mundo, porque eu os tirei do mundo. Aí um pouquinho mais adiante Ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Nós vivemos no mundo, mas não vivemos como o mundo vive, com palavras dissimuladas que parecem dizer uma coisa, mas na realidade não está dizendo, com sabedoria
absolutamente terrena, porque Tiago diz que tem a sabedoria terrena e tem a sabedoria celestial. A sabedoria celestial vem de Deus, do Espírito Santo de Deus, que habita no coração do servo e da serva de Deus. Mas pastor, quem é que não mente? Realidade, a Bíblia diz que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Porém, queridos, esse comportamento da verdade deve ser um comportamento focado, buscado, todo o tempo, todo momento, pelos crentes. Depois disso, e nós não podemos demorar muito, tudo que é respeitável. Algumas versões diz honestos, ou tudo que é honesto, tudo que é nobre. Porém, respeitável e honesto ou nobre tem sempre o mesmo sentido. Quando se aplica ao crente, descreve alguém que vive como se estivesse na presença do seu Deus, o respeitando e caminhando e se comportando honestamente. O crente deve fixar em sua mente nesses valores tão escassos, porém dignos e eloquentes quando eles falam espiritualmente. Um homem respeitável, uma mulher respeitável, um homem honesto, uma mulher honesta. Mas isso aqui, nós vivemos com esse foco diante de nós, não é porque nós queremos fazer isso para podermos ser aceitos por Deus, não. Nós vivemos e buscamos esses valores, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus em nós, em nosso coração, nos inclina a buscar isso. O apóstolo Paulo diz que aqueles que se inclinam para a carne, da carne vão viver a carne e vão ter o seu resultado. Corrupção, destruição. Aqueles que se inclinam para o Espírito, esses terão vida eterna e paz. A conduta cristã deve ser diferente da conduta não cristã. Eu encontrei um amigo, e era até filho de um pastor veterano do tempo do meu pai. O meu pai chegou primeiro no seminário, depois ele chegou. E o pai dele chegou, né? E esse rapaz, fazia tempo que não via, e encontrei com ele num determinado lugar. E então ele chegou: "Ô Silas, como vai? Tudo bem?" E eu disse: "Ô rapaz, nunca mais tinha lhe visto, como é que vai? Fulano, etc e tal." Ele disse: "Tá bem." Aí conversamos um pouquinho e tudo, e uma pessoa estava assim perto dele. Ele disse: "Ah, Silas, eu quero lhe apresentar a minha nova esposa." Eu digo: "Ô moça, como vai? Um prazer e tudo." Mas eu fiquei pensando, que comportamento esquisito é esse? Você pode ter tantos comportamentos, viver de tanto jeito. Esse amiguinho estava me apresentando a nova esposa dele, depois que soube que essa era a terceira. O Evangelho tem um foco diferente, tem atitudes que moldam a nossa vida e nos faz ser como Deus quer que sejamos. Meu irmão, seja honesto, seja respeitável, se comporte em qualquer lugar como você sempre é espiritualmente descrito na palavra de Deus. Não fique sujeito às mudanças e às leviandades deste século, deste mundo, onde tudo termina sendo normal. E todo mundo é assim. Esse é um modelo que nós não podemos aceitar. Não. Aqueles jovens que vieram lá da terra de Judá, de Israel,
e foram cativos para a Babilônia, levados pelo rei Nabucodonosor. Lá num determinado momento, o rei tão vaidoso, o rei tão soberbo, ele fez uma estátua de ouro do tamanho grandiosíssimo, estátua dele, e decretou em todo o seu império que todas as pessoas se curvassem e dessem louvores e adorassem aquela estátua. 3 jovenzinhos judeus estavam lá. E eles tinham um determinado momento onde se tocava uma trombeta, e todo mundo, ao ouvir o som da trombeta, da harpa e todos aqueles instrumentos, todo mundo devia se curvar. Mas aqueles 3 rapazinhos não se curvaram. Então foi dito ao rei do comportamento daqueles rapazes. É muito interessante a narrativa daquela história. O rei então manda chamá-los e ameaça e diz: olha, agora vocês vão ver o que vai acontecer com você. Agora você vai ver quem se volta contra o sistema, o que acontece. Ele não disse isso não, né? Mas eu estou contextualizando. Você vai ver, se volta. Não, pastor, não adianta. É o sistema. Não adianta você se opor. Aí o rei disse: agora eu quero ver quem é realmente que vai me livrar vocês da minha mão. E mandou acender aquela fornalha de fogo ardente, aquecer 7 vezes mais. E o rei, na presença do rei, os rapazes calados. Aí o rei, mexendo com eles: me diga, se o seu Deus vai poder realmente me livrá-los das minhas mãos, me diga. Os meninos disseram: ô rei, meu senhor, não adianta eu discutir isso com o senhor. Eu não vou dizer, porque o que acontece é o seguinte: se Deus quiser livrar, Ele tem poder de livrar. Se Ele não quiser, nós vamos para a fornalha e essa é a nossa convicção. Foi uma barroada, como diz o corinho, né? Foi uma colisão de frente com a autoridade máxima daquele tempo. O rei ficou indignado: joga logo esses rapazes na fornalha. Foi uma coisa tão terrível que aqueles rapazes que jogaram os meninos na fornalha de fogo ardente morreram, foram queimados. Em pouco tempo o rei olha e então pergunta para os seus serviçais: não foram 3 que nós jogamos na fornalha? Foram 3. Foram 3. E aquele outro ali? Porque eu estou vendo o quarto. Estou vendo o quarto. E o quarto é semelhante ao filho do homem. O Senhor mandou o seu anjo e aqueles rapazes saíram de uma maneira maravilhosa. Sabe, queridos irmãos, com a verdade, com a respeitabilidade, a honorabilidade que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos dá, confiando em Deus, nós enfrentaremos qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de poder, porque o Senhor Jesus mesmo disse aos seus discípulos ao enviá-los a pregar o Evangelho: todo poder me foi dado nos céus e na terra, e de pregar o Evangelho. Mas não é apenas falar, esse pregar é falar e viver, e resplandecer a Cristo, querido. Tudo que é justo, a justiça e a retidão é o caminho dos salvos, veredas essas que jamais se devem abandonar. O profeta Abacuque, quando recebe a revelação de Deus sobre o cativeiro de Israel, ele faz 5 ais sobre aqueles que praticam a injustiça sobre a face da terra. Ele diz: ai daqueles que acumulam o que não é seu,
Isso é Abacuque 2, 6 a 20. Ai daqueles que ajuntam em sua casa bens mal ajuntados ou adquiridos. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Ai daquele que der de beber ao seu companheiro, misturando a bebida com o seu furor. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra desperta. Aquele que se rende à idolatria. Aqueles que colocam realmente esses preceitos, esses desafios, querido irmão, esses realmente são justos e resplandecerão no último dia. Tudo que é puro, o texto original grego usa a palavra pura no sentido de lavada, limpa, pronta para ser usada. Aquilo que é desprovido de qualquer mistura ou de outra substância. Quando Deus ordenou a celebração da Páscoa, Ele diz: cordeiro sem defeito. É a mesma palavra aqui, cordeiro puro, na sua essência, no seu físico e em toda a sua estrutura. Sem mancha. Quando Paulo dá as qualificações do presbítero, ou dos presbíteros, ele diz que devem ser necessários presbíteros irrepreensíveis, a mesma palavra para puro. Assim, queridos irmãos, nós devemos lutar para sermos pessoas puras. Por isso que o apóstolo Paulo diz que devemos limpar as nossas mentes, tirar da nossa mente toda essa impureza. Precisamos orar todo dia: Senhor, limpa a minha mente. Senhor, ajuda-me. Tem tantos pensamentos que me envergonham a mim mesmo. Senhor, não quero, não me deixe, não permite, Senhor, tem misericórdia de mim. Interessante, isso parece ser uma coisa infantil que estou dizendo. Mas se você for pensar no ímpio, no homem sem Deus, ele não tem nada desse tipo de pensamento. Se ele enganar alguém, de noite a mente dele, o coração dele, não fica acusando. Vocês já notaram como nós, muitas vezes, quando fazemos alguma coisa que não deveríamos ter feito, dizemos que não deveríamos ter dito, a gente fica tão arrependido. Oh, Senhor, me perdoe. Eu não podia ter agido desta maneira. Eu não devia. Foi muito ruim. Isso é o desejo de pureza. É o Espírito Santo de Deus em nós, ativo, operando, trabalhando. Para as pessoas aí do mundo, que conversa é essa? Eles se prostituem, eles roubam, eles são violentos, eles matam. Parece que dentro da alma deles não existe consciência, não existe nenhum tipo de pureza. O Senhor Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de São João, ele diz assim, Evangelho 14 de São João: não se turbe o vosso coração. É isso, olha. Me veio à mente, porque a ideia de turbar é a ideia de remexer, sabe? Um pote com água. Porque vocês não são do meu tempo, irmãos, mas eu sou do tempo que não tinha em casa, não tinha geladeira na casa do meu pai. Ele era o pastor da cidade, mas não tinha geladeira, era um pote. E tinha um negócio de tirar a água do pote. Você tirava com uma canequinha que tinha um cabinho assim, se comprava na feira. Então tirava, botava aqui. Mas, quando a água ia se acabando, mamãe dizia: olha, não aí precisa botar água, tem pouca água. E quando você metia, então aí vinha aquela água suja com o final da água no fundo do pote. Essa é a ideia de impureza.
Tem pessoas que tomam água de qualquer maneira. Tem pessoas que deixam os pensamentos no fundo da mente e eles são sujos, são sujidades que estremecem o coração de Deus, o Espírito Santo de Deus, que desagrada. O mundo tem tanta promiscuidade, mistura de tantas coisas. Sabe, queridos, pureza é um desafio grandioso para todos nós. E a quinta, nós vamos já terminar, é uma coisa muito inerente à vida do cristão. O amor. Ele diz tudo que é amável. O que é uma coisa amável? É uma coisa que produz em nós simpatia, que nos atrai, que nos aconchega, que nos dá segurança, que nos dá estabilidade. Talvez, querido, poderíamos até dizer no lugar da palavra amável, tudo que é agradável. O salmista Davi, no Salmo 37, versículo 4, ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Quer dizer, sintonize o seu coração com o coração de Deus. Sintonize a sua vontade com a vontade de Deus. Pense sobre isso. Você não é só ser humano que fica olhando para baixo. Não. Você tem algo do alto, celestial, o Espírito Santo de Deus em você. Entenda isso, se agrade disso e você vai ver que a sua vida será sem dúvida nenhuma uma vida amável, atraente e maravilhosa. E finalmente, irmãos, uma coisa que luto muito é boa fama. Se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja isso que encha o seu coração, que represente a sua vida. A maioria das pessoas hoje não está pensando no seu testemunho. Não são mais capazes de sofrer para, por exemplo, sustentar um casamento. Não, eu quero ser feliz, eu não quero e tudo. Se usa muito uma expressão vulgar, mas que tem muito sentido. Não, eu não quero nem saber, eu vou chutar o pau da barraca. O que ele quer dizer? Eu vou destruir minha vida todo dia, não estou nem aí. Que coisa terrível. Não, nós precisamos ter cuidado com as nossas vidas, com as nossas famílias. Precisamos ter cuidado com os nossos negócios. Precisamos ter cuidado com as nossas palavras, com o nosso comportamento em geral, com o que usamos. Pessoas, não, o pastor, aliás, eu não sei se fiquei alegre ou triste, mas ficou isso na minha mente. A minha filha estava num outro estado, visitando, e na igreja. E depois do culto encontrou uma outra pessoa que era do tempo lá da minha igreja, da nossa igreja lá. E então, mulher, etc e tal, aquelas conversas, e o pastor, como é que vai o pastor? Ei, me diga, o pastor ainda é radical daquele jeito, é? O pastor não deixa as mulheres entrarem na igreja de calça comprida, ele ainda briga. E ela me contou, assim, no momento eu fiquei tão triste. Capaz, essa menina que ministrei a palavra, hoje é uma senhora casada, que preguei o evangelho, que a ganhei para Cristo, e ela e toda a casa dela, e tudo, e anos depois, o que ela lembra de mim é isso. E
de uma maneira injusta, nunca proibimos nem aqui na nossa igreja, faz 26 anos que estou aqui, nunca proibi nenhuma irmã de ir para a igreja de calça comprida. Não é? Apenas eu digo, talvez é muito melhor para algum, eu pelo menos acho, que a mulher com o seu vestido direitinho, acho melhor do que com calça comprida. Isso foi toda a minha vida de 45 anos já de ministério. Então, a fama da gente, aquilo que as pessoas pensam sobre nós é algo muito importante. E às vezes, nós sinalizamos o que não queríamos sinalizar. Nunca quis sinalizar isso, pelo contrário. O meu objetivo era que o povo de Deus fosse um povo exemplar, que todas as pessoas olhassem e admirassem. E aliás, devo dizer também para a justiça. Já vi diversos pastores que vieram fazer conferência na nossa igreja e chegaram para mim depois, encontrando, e aí, Silas, foi bom demais, rapaz. Uma coisa que eu notei, Silas, como foi que tu conseguiu? Eu digo, o quê? A vestimenta das irmãs, tão decente. Tudo, rapaz, sou eu não, isso é delas. Elas se comportam assim. Fama. Hoje em dia, eu quero lá saber o que você está pensando de mim. Para mim, tanto faz. Uso até a esperança, não estou nem me lixando para isso, não é? Não, o apóstolo Paulo diz, conclui isso aqui. Finalmente, queridos irmãos, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. E Paulo diz, olha irmãos, para encerrar, eu não estou querendo passar lei para vocês não. Veja o versículo 9, irmão, que fica perdido dentro desse versículo 8, que é tão articulado e cheio de conceitos. Aí Paulo diz, o que também aprendestes, o que também recebestes, o que também ouvistes, e o que também vistes nos outros, em mim, que vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será sobre todos vós. O apóstolo Paulo não era daqueles pregadores que dizia, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Não, ele diz, olhe para mim, eu vou lutar para ser exemplo para você. Eu vou lutar para ter um bom conceito de você. Aliás, no outro texto, lá de 2 aos Coríntios, capítulo 9, ele diz, eu esmurro o meu próprio corpo. Eu reduzo o meu corpo à escravidão, para de alguma forma, ao pregar, não seja eu acusado. Queridos, que Deus abençoe a todos nós. Sustente sua igreja em tempos difíceis, porém santa, pura, focada no seu alvo principal, que é agradar a Deus, viver, resplandecer o evangelho de Cristo, salvando vidas, sendo exemplar na família, no meio dos parentes, para os filhos, para a mulher, para os netos, para os irmãos da igreja. É o que eu desejo para todos nós. Que Deus lhes abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.